Conferência Internacional de Líderes Intercessores de novembro de 1998. Aqui está outra ilustração. Em uma das conferências internacionais de líderes intercessores que aconteciam a cada 2 anos, estávamos em Caliraia, Laguna, nas Filipinas, em novembro de 1998. Houve uma declaração profética, da qual apresento apenas uma parte. Minha ira se levanta, diz o Senhor, contra essas nações, porque estão dividindo minha terra e procurando destruir minha herança. A minha ira tempestuosa é como um caldeirão fervente contra esses países poderosos que usaram essas estratégias e que, por meio de pressão e manipulação, estão tentando levá-las a cabo. Agora me tornarei inimigo deles, diz o Senhor, e os julgarei com desastres naturais, com catástrofes naturais, com fogo, com enchente, com terremoto e com erupções vulcânicas. Eu tocarei os mares, a atmosfera, a terra e tudo o que neles há. Além disso, tocarei neles onde mais lhes há de doer, pois tocarei o seu poder e os fundamentos da sua fartura e prosperidade. Eu esmagarei a próspera economia deles, diz o Senhor. Eu derrubarei e subverterei e arruinarei para que eles saibam que eu sou o Senhor. Eles se assentam como soberanos, tão protegidos, tão seguros, crendo em sua própria esperteza e sabedoria e poder. Mas eu, o Senhor, os farei tropeçar. Eu os levarei à confusão e à desordem. Eu os cegarei e os iludirei de tal forma que eles cometerão erros, porque não me levaram em conta nem me honraram. Em vez disso, depreciaram-me, ridicularizaram minha palavra e não deram importância aos meus pactos. Por muito tempo estive quieto, diz o Senhor, mas agora me levantarei com ira transbordante e com fúria, ao dividir a minha terra e tentarem desmoralizar e destruir meu povo Israel. Eles me desafiaram. Eu, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, os enfrentarei. Quando essa declaração profética chegou aos líderes intercessores, a época era de grande prosperidade econômica, de um crescimento no mercado imobiliário e aparentemente de uma sólida estabilidade financeira. A todos nós parecia que a profecia estava muito longe da realidade. Contudo, 10 anos depois, em 2008, tudo começou a se cumprir. Desde então, a sua força vem crescendo com profunda recessão, grande desemprego e instabilidade econômica e financeira. Ao mesmo tempo, vêm-se terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes que a mídia tem chamado de proporções bíblicas, incêndios terríveis e coisas semelhantes. Havia pelo menos 42 movimentos de países diferentes representados pela conferência. E ali todos nós tivemos a oportunidade de orar pelo futuro das nações. Também recebemos alguma luz para a posição estratégica que Israel ocupa e a importância que essa nação tem no propósito e na economia de Deus. Isso nos ajudou a reconhecer que não havia como manter uma visão escatológica, equilibrada e sadia sem entender Israel. Também entendemos, por meio dessa declaração profética, o perigo que representa a revolução e o revivamento islâmico e a parte que Israel terá sob a mão de Deus para a destruição desse movimento. É importante sempre lembrar as palavras que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da declaração profética. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal.
1 Tessalonicenses 5:19 ao 22. Os outros 4 dons. Os outros 4 dons: curas, operação de milagres, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Às vezes tem a participação importante na oração corporativa, embora essa manifestação do Espírito tenha mais a ver com outras reuniões do povo de Deus. Por exemplo, variedade de línguas e a sua interpretação em uma reunião de oração corporativa pode ser uma declaração profética, ou uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria. O Senhor pode destacar um assunto dessa forma diferente. Os dons de curar e de operar milagres também podem manifestar-se em uma reunião de oração. O Senhor usa a sua palavra para nos dar direção. Muitas vezes a manifestação do Espírito se expressa pelo uso da palavra de Deus. Em uma reunião de oração corporativa, o Espírito Santo dirige algum crente a um texto bíblico que ele já conhece, e esse texto torna-se para todos a revelação da mente e da vontade do Senhor. Esse tipo de auxílio das Escrituras sobre a direção do Espírito pode tornar-se uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de profecia, e deveria ser recebida pelos outros. E os participantes da reunião da oração deveriam deixar-se influenciar por essa palavra. Muitas vezes, na minha experiência, o Senhor tem usado alguns membros do corpo para nos mostrar o caminho adiante. Às vezes o Senhor nos tem direcionado ao cumprimento da sua vontade por meio desse tipo de auxílio. Alguém tinha uma palavra das Escrituras no coração, lia essa palavra e deixava que os outros o julgassem. Quando era aceita por todos, muitas vezes chegávamos à conclusão de qual era a sua mente e coração. O uso da palavra de Deus na oração corporativa é dos mais alto valor. Oração inaudível e inexprimível. O apóstolo Paulo escreve sobre o ministério de oração, que é inaudível. Esse ministério do Espírito Santo em nosso espírito é mais profundo do que palavras, mais profundo mesmo do que uma língua e mais profundo ainda do que uma declaração. É uma intercessão que não pode ser expressa em nenhuma linguagem ou forma audível. O Espírito Santo intercede em nós em favor dos santos e sempre o faz de acordo com a vontade de Deus. Esse ministério de dores de parto é um agonizar do Espírito Santo em nosso espírito. Ele está preso, sem expressão audível, dentro do Filho de Deus e sempre produz resultado. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Isso também é uma manifestação do Espírito. O mistério mais profundo é que a expressão em palavras audíveis e compreensíveis na oração é a menor parte do assunto. Ela é como o topo de um iceberg. A maior parte dele está escondido sob a superfície da água. Esse tipo de intercessão acontece em nosso espírito e é obra do Espírito Santo dentro de nós. Ela só ocorre naquelas que estão totalmente devotados ao Senhor e não inteiramente comprometidos com Ele. Esses filhos de Deus têm um ministério em seu espírito, que só o Senhor pode ler, receber e entender. É um ministério incessante e de intercessão. É colocar em prática a palavra de 1 Tessalonicenses
Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar.